A Google lançou uma nova ferramenta para criar agentes e programar no terminal, a Gemini CLI. Isto é um concorrente ao Cloud Code. Agora vais poder correr os melhores modelos da Google para corrigir erros, para criar agentes que façam novas funcionalidades no teu código, no teu projeto, e isto vai tornar mais simples o teu desenvolvimento e é mais uma ferramenta que traz um novo concorrente ao mercado e acho que é interessante marcarmos isto porque a Google está a trazer muita coisa nova e isto é mais uma ferramenta para o seu ambiente, o seu environment estar completo. Eles já têm os modelos, eles já têm criação de imagens, eles já têm plataformas como o Gemini. Faltava-lhes aqui uma ferramenta para fazer a parte de código, parte de projetos, parecida com o Cloud Code e foi isso que foi lançado. Então vamos partir para a tela, onde eu já tenho aqui o documento do lançamento do Gemini CLI, que é então open source, é código aberto, podes utilizar, podes estender, podes ver o código e relatar um problema à Google. Uma coisa que eu achei interessante é que tem uma boa utilização gratuita, tu podes fazer 60 pedidos por minuto e 1000 pedidos por dia, é uma utilização gratuita bastante boa, comparando com o Cloud Code melhor, o Cloud Code a gastar bastante dinheiro e quando tu começas a utilizar aquilo começa a gastar muitos tokens, então a Google a ser mais simpática e a fazer aqui um modelo que parece bastante interessante e aqui nós podemos ver um bocadinho da utilização. Aqui no caso da utilização eles estão a mostrar o terminal, tu estás a ver, estão a pedir um vídeo de 30 segundos de um gato com um ambiente por trás e o Gemini CLI consegue fazer isso também utilizando MCP servers. Eles adicionaram extensões, MCP servers, que conectam para fazer criação de imagens, criação de vídeos, etc. Porque a Google já tem muitas ferramentas que fazem isto, então fazer esta integração foi simples. E isto é uma das coisas que tu podes fazer com esta ferramenta. Ela é aberta e extensível, como nós vemos aqui. E o que tu podes fazer também é instalar uma extensão no Visual Studio Code para trabalhar melhor com esta ferramenta. Nós vamos ver isso tudo aqui e vamos passar por isto um pouco rápido. Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Se tu quiseres algo mais específico, eu posso trazer. Mas é importante dizer que eles lançaram uma extensão chamada Gemini Code Assist. Esta extensão apenas está disponível no Visual Studio Code. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Se nós formos aqui às extensões e escreverem Gemini aqui em cima, eu até já tinha escrito, eles têm duas extensões. Uma delas é o Gemini Code Assist e esta extensão permite ter uma utilização melhor, uma utilização mais fácil, como se estivéssemos no cursor, com um chat, com esta ferramenta Gemini CLI e penso que é muito mais simples, é um assistente, torna as coisas mais fáceis. Se tu gostas de terminais, fica no terminal, perfeito, mas se tu gostas de ter uma usabilidade diferente, mais visual, o Visual Studio Code tem o Gemini Code Assist, os outros IDEs ainda não têm, o Cursor e etc. ainda não têm esta extensão, o que é uma coisa má e que a Google tem que começar a fazer estas extensões também para outras IDEs, porque acho que é importante. Se tu tiveres esta extensão instalada, tu podes abrir aqui uma página, vamos abrir aqui uma página e fazer Command Option G e ele vai-te abrir aqui do lado esquerdo, tu também podes ir aqui e clicar neste ícone, que é o ícone do Gemini, basicamente. Aqui podes fazer Sign In com a Google e tens três opções para Sign In. Podes fazer com a tua conta Google, autenticação Google, normal, como fazes nos websites. Podes colocar a tua chave, portanto a tua API Key. Tu vês aqui este ecrãzinho, o Gemini Code Assist CLI do Gemini tem agora acesso a acessar a sua conta, autenticação feita. E agora, se eu for aqui ao Visual Studio Code, podem ver que já temos aqui então o chat, hello João, portanto já temos aqui tudo pronto, tu podes fazer aqui o arroba, escolher os ficheiros, portanto isto é muito parecido com um Cursor ou com um Windsurf ou com até o Bolt AI, em que tu podes colocar aqui os ficheiros, podes escrever a tua prompt e ele vai iniciar um agente para corrigir o teu código. No terminal, um pouco diferente, mas muito parecido, tu vais ter que instalar. Para instalar, tu podes vir aqui ao NPM, vir a Gemini CLI, muito simples, e fazer a instalação. Eu fiz com o NPM install Google Gemini CLI. Corres isto no teu terminal, ele está instalado globalmente e depois basta escrever Gemini. Não tem nada que saber. Gemini, ele começa e depois tens vários
comandos. Isto são os comandos. Tens a autenticação, mudar a autenticação, relatar um bug do Gemini e o chat. O chat é basicamente aquilo que tu vês no Code Assist do lado esquerdo, é o chat no terminal, ok? Portanto, é basicamente a funcionalidade do chat. Tu podes estar a fazer uma conversa, a iterar, a escrever coisas e depois escreves chat, podes escrever aqui chat e depois save e vais guardar toda a conversa que tiveste e depois podes ver conversas antigas com o list, podes resumir uma conversa com o resume ou podes apagar uma conversa com o delete, ok? Portanto, a funcionalidade de chat no terminal é esta. Se tu quiseres fazer isto de forma mais visual, utilizas o Code Assist. Tu podes comprimir o chat também para ele perceber aquilo que estavas a falar com menos tokens, podes copiar, podes fazer uma data de coisas aqui bastante interessante. Podes também configurar um MCP server, o que também é bastante bom já estar nesta versão, das primeiras versões do Gemini CLI. Vemos aqui que estamos na 0.1.22 e já saiu a 0.2.1, portanto isto está a ser atualizado até com bastante recorrência, mas tu tens aqui no GitHub os CLI comandos, portanto os comandos todos que esta linha de comandos tem e podes aqui facilmente ver a documentação. É muito intuitivo, é fácil de usar. Eu tive alguns problemas principalmente com estas extensões, mas de resto foi muito simples. Vamos falar aqui um pouco das extensões rapidamente. Como isto é open source e eles também querem fazer algo parecido com o Cloud Code, tu podes estender e podes adicionar comandos. O que é que isto quer dizer? Podes basicamente criar as tuas prompts já pré-definidas e depois adicionar os fecheiros, colocar qual é que é a prompt que tu queres correr, neste caso o comando, e ele vai ver, ok, esta é a prompt e vou correr isto para estes fecheiros. Vou explicar isto com um exemplo. Portanto, se eu for aqui ao Visual Studio Code, tu podes criar um fecheiro .toml dentro da pasta de comandos, dentro do Gemini. Tu vês aqui, .gemini, comandos, e depois eu criei uma pasta chamada refactor e criei um fecheiro .toml em que tenho duas coisas. Tenho descrição e tenho o prompt. A descrição é basicamente uma descrição do que este comando faz. O prompt é o prompt que tu vais dar ao modelo, ok? E depois, aquilo que vai acontecer é que quando tu vieres aqui ao terminal, tu vais ter este comando aqui pronto para ti. Se eu for aqui, vocês estão a ver que eu tenho aqui o comando refactor pure. Asks the model to refactor the code. Se vocês virem aqui, eu vou baixar aqui um bocadinho. Tem aqui o nome refactor e depois pure. E depois asks the model to refactor the code. É este comando que eu tenho aqui no terminal. E o que tu podes fazer é, tu podes dar aqui um fecheiro. Vamos dar aqui um fecheiro, por exemplo. Vamos dar este fecheiro aqui, ok? Ele chama-se refactor, pure. Ou seja, eu estou a correr este comando para aquele fecheiro, ok? E ele vai ler o fecheiro, diz que está a ler o fecheiro, e depois vai começar o refactor. Vai fazer exatamente aquela prompt, portanto, vai dar esta prompt para aquele fecheiro, e tu podes estender com comandos, e podes criar os teus próprios comandos, o que torna mais simples, se estás a repetir prompts, estás a repetir coisas, não precisas de repetir, crias um comando, dizes, eu quero correr esta prompt, este comando, para este fecheiro, e ele simplesmente corre. Ele demora um bocadinho, mas tu podes ver aqui que ele fez as alterações, correu aquele prompt para este fecheiro e fez aqui alterações bastante interessantes. Outra coisa que temos que falar é que também existem GitHub Actions, portanto tu podes instalar esta biblioteca chamada Gemini CLI, instalas, tens que fazer aqui o Quick Start para meter as tuas credenciais, fazer o setup do GitHub, faz estes passinhos todos e depois o que tu vais ter é a possibilidade de chamar os agentes, não é? Da Google, do Gemini, no GitHub. E podes, por exemplo, criar features, podes analisar pull requests, podes fazer refactor de código, isto tudo no GitHub. A partir do GitHub, podes ver aqui um exemplo do vídeo em que eles pedem uma feature, pedem algo e o agente do Gemini vai lá e vai ser adicionado, Gemini CLI, e vai então criar a feature, vai então criar o código e depois tu podes rever o código e aceitar ou fazer alterações. Esta parte também achei muito boa, interessante. Acho que ainda é difícil configurar, está um pouco complexo de configurar, mas acho que é bom eles terem isto. E são estas as novidades da Google, portanto, uma nova ferramenta no terminal para tu utilizares e correres os agentes com os modelos do Gemini, ou então tens a extensão no Visual Studio Code, apenas no Visual Studio Code, no momento em que eu estou a fazer o vídeo,
para teres a ferramenta de uma forma mais visual, mais simples, aproximado com aquilo que tens, por exemplo, no Cursor. E é código aberto, tem bastante utilização gratuita, o que é bom, e podes adicionar extensões, comandos e até podes utilizar os agentes no GitHub. Bastante bom, um novo concorrente também à Cloud Code e a outras plataformas parecidas com esta. Eu acho que é bom para o mercado. Espero que tenhas gostado deste vídeo e até ao próximo.